Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 22 de novembro de 2023, Bispo João Silva. Amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Quero agora também lhes dar boas-vindas à Palavra Pastoral. O texto relacionado para esta noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 7 e 8, e que nos diz o seguinte: E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Bem, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, antes de darmos prosseguimento à palavra pastoral, eu quero lhes transmitir carinhosas lembranças do apóstolo Bonite, do apóstolo Reinaldo, do amado apóstolo Distrito. Conversamos aí nesta semana, o amado apóstolo Reinaldo e Bonite, portanto, mandaram lembranças carinhosas a todos. Bem, meus irmãos e amadas irmãs, quando nós lemos esse texto da Bíblia, especialmente quando as pessoas aqui falavam, na verdade, elas faziam ali uma certa crítica a Jesus, porque ele entrava em casa de pecador. O que acontece, irmãos, irmãs, para que a gente compreenda isso? Jesus dá percepção e encoraja a conversão. Esta, na verdade, é a palavra, a mensagem da palavra pastoral. Falando um pouco de Zaqueu, amados irmãos e irmãs, Zaqueu era cidadão judeu, chefe dos cobradores de impostos e trabalhava para o Império Romano. Ele era um homem de posses e poder, mas ele era mal visto pelo povo. Isso porque a função de cobrador de impostos era visto como traição, era visto como exploração da sociedade. Certo dia, Jesus entrou na cidade de Jericó, aproximadamente ali 30 quilômetros de Jerusalém. Zaqueu soube que Jesus ia visitar aquela cidade e se interessou, portanto, em ver o Senhor. Zaqueu era um homem de pequena estatura e, por isso, ele escalou uma figueira para ter uma melhor visão do Senhor. Quando Jesus passava próximo à figueira, ele olhou para cima, viu Zaqueu, mandou Zaqueu descer e anunciou que visitaria a sua casa. Logo em seguida vem exatamente o nosso texto da Bíblia. Quando Jesus anuncia a Zaqueu que vai visitar a sua casa, as pessoas que estavam ali com Jesus é que começaram a murmurar, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. O que a gente precisa compreender, irmãos e irmãs, o fato de Jesus entrar em casa de pecador, porque ele não entrou só na casa de Zaqueu. Aqui o relato é sobre Zaqueu, mas a visita de Jesus a pecador não ficou restrita, portanto, a Zaqueu. Então, o que a gente precisa compreender com essa proximidade de Jesus, ou aproximação de Jesus ao pecador, é que Jesus dá percepção e encoraja a conversão. Na verdade,
Esta frase é exatamente a mensagem desta palavra. Jesus dá percepção e encoraja a conversão. Amados irmãos e queridas irmãs, Jesus viu Zaqueu e reparou nele. Agora, o fato, eu diria que impressiona neste caso, é que Zaqueu era desprezado por muitas pessoas ali da sua região, para não dizer da maioria das pessoas. Ele era visto não com bons olhos, não era uma pessoa querida, para falar a verdade. Mas Jesus Cristo, ele viu Zaqueu. Ele respeitou Zaqueu. Jesus Cristo amou Zaqueu. Ou seja, Jesus Cristo, ao contrário das pessoas, não desprezou Zaqueu, não rejeitou Zaqueu. Ao contrário, ele aproximou-se e o amou. Amados irmãos e irmãs, eu fico pensando no Zaqueu. Quão grande não deve ter sido a sua alegria pelo fato de ser visto por Jesus Cristo, pelo fato de Jesus ter lhe dirigido a palavra, pedido para ele descer da árvore e anunciar que visitaria a sua casa. Eu penso que aqui nós podemos nos colocar no lugar de Zaqueu, irmãos, para que a gente possa ter uma noção da satisfação de Zaqueu em receber a Jesus Cristo. Dá para gente pensar um pouco, meus amados e minhas amadas, na satisfação daquele homem em receber o Senhor na sua residência. Agora, trazendo isso para nós, meus amados e minhas amadas, Jesus Cristo também quer visitar a nós. Jesus Cristo também quer fortalecer a nós. Jesus Cristo também quer amar a nós. Irmãos e irmãs, após conversar com Jesus Cristo, no caso o Zaqueu, dá para a gente perceber uma mudança radical nele. Ele foi certamente tocado pelo amor de Jesus Cristo. E o mais interessante nisso é que ele se deu conta por si próprio, ou seja, ele sozinho, ele compreendeu, amados, que tinha que fazer uma mudança, tinha que fazer uma mudança na sua vida. Quando nós pensamos, por exemplo, que tratava-se de um homem rico, quando a gente pensa que tratava-se de alguém que tinha poder, mas não tinha o carinho das pessoas, e quando ele percebe que o Senhor, um homem santo, anuncia que vai à sua casa, ele tem o desejo de fazer ali uma mudança. O que acontece, irmãos e irmãs? Como Zaqueu, também nós queremos ouvir o chamado do Senhor. Nós também queremos dar entrada para o amor do Senhor. Nós também queremos nos apresentar com um coração arrependido para sentir o amor do Senhor, irmãos e irmãs. E se for necessário também, assim como aconteceu com Zaqueu, abandonar, eu diria, o nosso ponto de vista.
Jesus, por exemplo, nos lembra do duplo mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não somos ricos como Zaqueu, mas nós somos ricos diante de Deus. Amados irmãos e irmãs, o encontro com Jesus Cristo nos leva a repensar e reparar os nossos erros. A história de Zaqueu mostra que devemos fazer ali uma pausa nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações e de vez em quando parar para refletir sobre nós mesmos à luz do Evangelho. A nossa base para essa reflexão, irmãos e irmãs, é o Evangelho de Jesus Cristo, meus amados e minhas amadas. Quando Jesus fala para Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Agora você imagina Jesus dizendo para você também essas palavras. Hoje veio a salvação a esta casa. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, ela é uma palavra especial porque trata-se da palavra de arrependimento e oração. Arrependimento é o sentimento de pesar pelo erro cometido, seja por ato, ou seja, ação ou por omissão. Um arrependimento sincero caracteriza a vontade de reconhecer o mal praticado, de se reconciliar com o próximo e, se possível, reparar os danos causados, que foi o que fez Zaqueu. Quando ele disse, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A oração é a possibilidade que Deus deu ao ser humano de entrar em contato com ele e colocar aos seus cuidados, ou seja, colocar aos cuidados do Senhor aquilo que está no seu coração. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos todas as possibilidades para nos entregar ao Senhor, para entregar o nosso coração ao Senhor e de ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Lembre-se do Zaqueu. Ele se converteu, ele viveu, ele presenciou o Senhor. Nós também já somos convertidos. Nós estamos vivendo na presença do Senhor. Irmãos e irmãs, obrigado pela atenção, uma noite abençoada, fica em paz, fica com Deus e até a próxima conexão.